Olá, queridos, notícias do momento, edição nacional, aqui com vocês, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos diretamente às nossas notícias de hoje. Estamos aqui com muitas coisas acontecendo e queremos que você permaneça até o fim. Não precisa mais procurar aí, aqui você tem tudo, não precisa mais não passar vergonha, vem com a gente. Então notícias nacionais, tem o nosso cartaz aqui de hoje, o internacional, que é esse aqui, o nacional, que é essa edição de agora, né? Estamos aí com a nossa edição de atual, transição planetária, que sai amanhã, hoje à noite live com o Paulo Cassiano, muito boa, já teve várias lives com eles, maravilhosos, Paulo Cassiano, incrível, aí a gente vai falar sobre tudinho hoje, então fique conosco aí. Vai ser maravilhosa as lives com o professor Paulo Cassiano. Vamos falar sobre os extraterrestres e outros assuntos mais que estão aí atuando na Terra, tá bem? E vamos junto também, ele vai falar sobre o EBS e outras coisas mais. Você vai gostar demais da live de hoje com o professor Paulo Cassiano. Além do Disperso da Era de Aquário, nossa live por assinatura todas as quintas e segundas. Nacional, então, atenção, vamos às notícias do momento. Atenção, atenção, povo querido. PM de Brasília apreende arma de Jair e durante fiscalização, e essa arma estava registrada em nome do presidente, foi apreendida pela PM do Distrito de Brasília durante uma blitz realizada, só que ele tem propriedade, tem posse desse artefato, então não tem por que ficar criticando ele de alguma maneira. Ele tem posse, ele tem direito de ter posse na sua casa devido à necessidade de segurança, né? Ali também barra pedido apresentado por Flávio para a PF ouvir L sobre os assuntos do INSS e outras coisas mais, né? E STF derruba mais um ponto da reforma da presidência do capitão. Então eles estão atuando fortemente em cima de destruir tudo que ele fez, né? Gonete da Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo rejeite revisão criminal do capitão. Então eles querem ferrar com ele, né? E Tarciso sanciona a lei que dá nome da mãe de capitão a viaduto em São Paulo. E também com o nosso capitão a gente vê aí que o pessoal ainda tá querendo levar ele no colo, enquanto o outro está furioso, né? O filme Dark Horse está se preparando aí para ser um filme que vai chamar muito a atenção, né? O Dark Horse, que é a vida do presidente, o filme com Jim Caviezel, que foi maravilhoso, tá maravilhoso esse filme aí, eu acho que a coisa tá fantástica, o mundo inteiro vai saber sobre o que fez esse senhor para o Brasil, né? Trump deve cancelar vistos de qualquer um que defender o PCC ou CV nas redes, já que agora são considerados terrors. Cássio Nunes vai convidar a União Europeia para acompanhar as eleições do Brasil. Então o presidente do TSE pretende convidar a União Europeia para enviar uma equipe para fiscalizar as urnas, para não deixar que aqui se faça maldades com as tais das caixinhas mágicas, né? Realmente mágicas, né? Então, aqui estão falando que os americanos estão trazendo equipamento para o Brasil. Olha aqui, ó, mais equipamento. Trouxe um americano aqui para me ajudar, né? Então, eles estão descendo com equipamentos secretamente aí nos portos e sabe lá onde, né? E estão descendo porque alguma coisa grande deve estar se preparando para acontecer. Não é possível que os caras venham com blindado aí por nada, só para conhecer as praias brasileiras. Não é muito provável, né? Não é muito provável. Então, acho que isso aí é um bom sinal que a gente está caminhando para dias de libertação, né? Não. Aqui fala também o presidente, o advogado de Trump, Martin De Luca, que fala exatamente sobre a chamada soberania brasileira, né? Que fala que a soberania brasileira é um escudo para que eles possam fazer o que quiserem e não serem notificados. Então ele condena totalmente essa suposta incursão pela palavra soberania, que não é verdade. Bom, aqui vamos... Aqui também lascou, né? A União Europeia vai observar as eleições e aí não vai ter mais como mexer nas caixinhas mágicas. As caixinhas não serão mais mágicas. E notícia do dia, ST acaba de condenar o Eduardo Capitão em unanimidade e PGR pede também a condenação de Eduardo em processo. Qual é o crime que ele estaria cometendo?
Nenhum, perseguição, né? Eles falam que ele interferiu na política brasileira, algo parecido. Nenhum, é apenas uma perseguição totalmente política em cima dele. Então a gente vê que o Trump já se manifestou sobre isso e não vai permitir que isso aconteça, né? E Mora diz também que Eduardo recebeu Pix de milhões e tem condições de pagar a multa. Então ele quer colocar multas em cima dele, né? Multa. E aqui vemos aqui também, na próxima quinta-feira, eu vou dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT. Me aguarde. Quem está dizendo isso é o Flávio Bolsonaro. Ele parece que vai dizer que as tropas vão entrar realmente aqui no Brasil para fazer a limpeza dessa turma aí, né? Bom... E o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, foi severamente injustiçado, um processo que absolutamente é nulo sobre qualquer aspecto que se olhe. Então fala o Flávio que o irmão dele, o Eduardo, teve um aspecto de justiça totalmente nulo que foi feito e querem calar o Eduardo para que ele não consiga atuar dessa maneira, né? Então ele foi condenado por pura perseguição. E fala os jornais, né, que o STF julga a ação contra o Eduardo, foi todos votado por unanimidade e é uma perseguição muito clara e explícita de tudo que ele está fazendo. Querem calar a boca dele, né? Então, dizem alguns advogados que a nulidade em processo de Eduardo, que foi um processo ilegal, feito de uma maneira arbitrária, né? Ilegal, né? E aqui vemos também, Estados Unidos dão sinal para resolver tarifas com o Brasil. Eles querem achar um acordo entre... E também o passaporte devolvido. O senador Marcos Duval relembra perseguições sofridas e relata a devolução de seu passaporte diplomático, né? Então, o senador Marcos Duval está de posse novamente do seu passaporte e poderá se deslocar se assim desejar. Bom, aqui também ele fala que o pessoal está muito com medo ainda do André Mendonça, que ele está tentando encontrar furos aí para botar muita gente no Chilindró, inclusive o Ali e essa coisa aí. E o Mora vai ser condenado nos Estados Unidos. O Mora será condenado nos Estados Unidos, né? Já sabe que vai ser, então ele está tentando seus últimos recursos aí para bancar de galo, mas não vai conseguir não muito aí, tá? Então diz o Jeffrey Tichini que o Mora perdeu prazo para apresentar defesa nos processos que Trump ingressou contra ele, ou seja, perdendo o prazo, ele será condenado à revelia. Revelia é quando é condenado independente de estar ou não junto na causa, né? Ele vai ser condenado. Então, vemos aqui que o prazo para o ministro Ali responder ao assunto do Rumble já terminou, nem um pedido de tempo a mais. O governo compareceu para argumentar e esclareceu que não compareceu em nome de Mora. Seu próprio documento diz que é exclusivamente em seu próprio nome, e seus advogados se identificam como representantes da República do Brasil, não como representantes do Mora. Então isso é o Tribunal da Flórida ouvirá esses argumentos no momento devido. Então eles não foram ou não se apresentaram. Então a AGU exige que o Tribunal dos Estados Unidos rejeite o processo do Rumble protegendo o Mora, mas não vão conseguir, porque eles não vão rejeitar isso de forma alguma, né? Não vão descartar esse processo porque esse senhor ele terá que responder por si próprio e não representado pelo governo brasileiro, tá? Porque ele representava a sua opinião pessoal, então ele será condenado e pronto, e ponto final. E aí ele ter que ser extraditado à revelia para os Estados Unidos para sofrer o chilindró. Bom, as forças da PF também estão atuando fortemente aqui no grupo chamado do Tren de Aragua, que é uma facção da VZ no Brasil, que eles tinham muitas ligações aí. Então o Tren de Aragua fornece armas para o CV e entenda também que eles faziam ações em vários outros pontos, né? A operação da PF mira essa organização por tráfico internacional, o Tren de Aragua. Bom, foi detido também um dos seus chefes e reforça a designação de PCC e CV como gente do mal. Então agora está todo mundo indo em cana. Bom, detido na Lava Jato diz que começou negócios na Petrobras no governo FHC.
E agora está explicado porque a FHC foi contra a CPI da Petrobras. O que aconteceu é que a Vale do Rio Doce, naquela época, né, foi privatizada por 3 bilhões de reais, quando valia 93. Por isso ele ganhou um apartamento em Paris, que valia 11 milhões de euros. E nunca ninguém foi questionar sobre isso. Então o que faz agora? Ele está já respondendo processo sobre isso, mas parece que ninguém comenta, né? Também alguns artistas estão vendendo as suas mansões aqui no Rio de Janeiro, uma mansão de 20 milhões, porque todos eles vão ter que responder processos contra, contra a desonestidade. O Alzheimer avança e a FHC já não se lembra de que foi presidente do Brasil. Opa! E que adiantou botar a mão em tanto dinheiro, né? PGR rejeitam delação de Daniel Vorcaro. Olha aí, o caso Master de novo. Então parece que a delação dele não vai funcionar e ele vai ter que ser encaminhado para a cela comum, né? E a preocupação de funcionários do Banco do Brasil com o caso Master. Então o Banco do Brasil, ele exatamente, o pessoal está com medo porque eles podem respingar no Banco do Brasil e pode também ter que demitir funcionários devido a isso. Bom, André Mendonça enfrenta Gilmar após comparação do caso Master a Lava Jato. E agora vamos ver quem é que vai para a Papuda, né? Parece que o Alcolumbre caiu também na armadilha por ter ligação com o PT e PCC e Vorcaro teme queima de arquivo. Então ele vai para Papuda, agora o Vorcado vai para Papuda. E o André Mendonça tem segurança reforçada após assumir relatoria do caso Master. Tá feio contra ele aí, né? O pessoal quer apagar o juiz, mas não vai conseguir. Fizeram aquilo com o Lewandowski, né? Como é que é? O Teori Zavascki, né? Naquela época. E querem fazer isso de novo. É muito comum acontecer isso. Bom, de olho, o governo Trump monitora escândalo do Banco Master no Brasil. Então, o governo está em cima e as opções de destino de Mendonça para Vorcaro. Também Vorcaro ordenou o sicário e a turma deles perseguirem Donald Trump e forjar flagrante com pozinhos e tal, né? O pessoal era barra pesada mesmo, né? Urgente Supremo mantém detenção do pai de Daniel Vorcaro. Tá? Continua preso. A PF afirma que Vorcado mantinha relação também com Ciro Nogueira, o senador, e vai ter que responder por isso. O Vorcaro pagou viagens de Hugo Mota e Ciro Nogueira e se preocupou com a privacidade, né, do evento, ou seja, ninguém entra lá dentro, né? Daniel Vorcaro mandou mala de dinheiro em espécie para Ciro Nogueira em avião com o Beto Louco. Minha nossa, mandou 350 mil reais e veja que tá ficando feio a coisa pro lado deles, né? Aqui, ó, diz o Vorcaro nas conversinhas, preciso de avião para as quengas, né? Enviou mensagem a um de seus operadores dizendo que precisava de avião para mandar as mulheres embora. E Davi Alcolumbre nega ter recebido qualquer valor de Vorcaro e dispara alegações falsas. Quebra do iCloud do sicário pode revelar informações explosivas. Sicário usou logins de servidores e acessou o MPF para enviar ação sigilosa e fazer maracutaias, né? Minha nossa. Pois é. O possível envenenamento levou Daniel Vorcaro a presídio federal, diz Mendonça. E Ciro Nogueira recebe diárias do Senado em viagem bancada por Vorcaro, né? Pagou viagens para a Europa, pagou mulheres, pagou jatinho para as mulheres. Minha nossa senhora, o que é isso? E também agora quem está ameaçando a falar e abrir o bico é a irmã do sicário. Sua irmã ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com Vorcaro e aliados, né? Então, o braço direito estão tentando comprar o silêncio da irmã do sicário, né? Então a irmã dele está dizendo, eu vou abrir a boca, se eu abrir a boca cai todo mundo. A irmã dele sabia de tudo também, é outra que poderão precisar cuidar porque vão apagar a mulher também. Aí.
Bom, diz aqui também, urgente, a AGU solicita à Justiça dos Estados Unidos extinção da ação, mas não vão conseguir, e carros de luxo são bloqueados de líder de facção. Trump e Ellie não interagem em foto de família do G7, assista o vídeo. E o motivo de Ellie não pedir a reunião com Trump na França é mais uma vergonha que aconteceu aí. E a voz do presidente Ellie vazou na reunião do G7. Ele diz que o mundo não é da esquerda e que ele nunca foi um esquerdista. Não é, claro que não, né? Bom, é um absurdo também o que estão fazendo. O governo L está roubando o gado do povo do Pará. A gente vê que ações de milícias brasileiras estão roubando o gado dos agricultores que lá estão no Pará, né? É um absurdo isso. Então o padre Quelmon também está denunciando, né? Isso não pode ser. Por que a Polícia Federal não vai investigar esse roubo do gado do povo do Pará, né? Bom, aqui um chargezinho que fala muito interessante isso sobre por que você é de direita, né? Porque ele disse assim, porque o professor me ensinou a ler. Bom, aqui também, a carga tributária do trabalhador brasileiro é grande, sustentando ali toda essa turma que estão lá em cima, né? Sustentando impostos, a classe alta, a elite, e aqui impostos pagos pelo trabalhador brasileiro. É isso que nós vemos. Isso tem que acabar, né? Aqui, ó, casal é flagrado fazendo sesh em roda gigante de parque de diversões e gera reação na internet. Ai. Bom, a diretriz internacional coloca canetas emagrecedores como primeira opção para a obesidade. E vamos falar um pouquinho sobre a JBS, né, da família Batista, que utilizou relações espúrias aí para conseguir entrar com dinheiro público brasileiro e comprar todos os frigoríficos americanos. Tudo isso agora está sendo exposto aí e o governo americano está tirando o poder dessa JBS, tá? JBS, assim. Bom, aqui como diz, L diz que todo policial civil é ladrão. Cadê o sindicato dessa categoria para te processar? Quem depende da pobreza para se eleger jamais terá interesse em acabar com ela. É bem isso que a gente vê aí, né? Bom, aqui diz o Bukele. O Bukele diz, se você não destituir juízes corruptos, não pode consertar o país. Eles formam um cartel e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos, né? É bem isso, bem isso. Bom, mas se o brasileiro tivesse dignidade, o índice de rejeição ao PT seria de 100%. Né? Bom, o governo queima casas e crianças choram, gravíssimo isso, o governo queimando as casas das pessoas. E o Brasil tem o pior retorno da população entre países com maior carga tributária. O dólar subiu também bastante e cai com o varejo fraco no Brasil e recuo do petróleo. Pois aqui diz assim, né? Sobre os jogadores da Copa, que formam uma cruz dos malignos ali na estrela de Davi, que não é a estrela de Davi. Então a gente vê que vai ser mais uma vergonha esses jogos aí da Copa, né? Bom, casal tenta fugir para os Estados Unidos após desviar 1 milhão de empresas no DF. E vidente prevê a aparição de naves e possível abdução durante o jogo do Brasil na Copa. Minha Nossa Senhora, agora vai ter abdução do jogo na Copa, né? A coisa tá ficando aí que Nossa Senhora do céu. Vai ter jogo da Copa, vai ter abdução, vai ter aparição de nave, segundo a vidente, né? Tudo é possível, a gente não vê mais. E também o Trump disse que dia 24 ele vai ter algumas surpresas, aí vai ter alguma notícia nova que ele está anunciando dia 24 de junho. Enfim, as coisas estão acontecendo, mas por baixo dos panos, né? Visivelmente a gente não vê muito. Nós vamos aguardar que logo nós vamos ver as coisas acontecendo de maneira mais ostensiva. Então eu peço que vocês assistam o Notícia Nacional ou Internacional. Quem puder dar uma forcinha pro canal aqui, a gente agradece, tá? Fica com a gente aí, assistam todos os vídeos de hoje. Amanhã tem um café também, vamos falar mais sobre estes assuntos. Um grande abraço, compartilhe, a luz venceu, beijo a todos.